Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Ninja Médico, Parte 20, Capítulo 199. Em uma caverna na Terra da Grama, Obito e Zetsu Negro ouviram atentamente as informações trazidas por um Zetsu branco, tentando manter a compostura. Eu não esperava que Orochimaru realmente obtivesse aquele Rinnegan e ousasse vir discutir cooperação conosco. Havia irritação na voz de Obito. Desde o começo ele nunca considerou Orochimaru uma ameaça. Como Uchiha Itachi poderia ganhar superioridade sobre Orochimaru com um único Agenjutsu, Obito acreditava que poderia facilmente fazer o mesmo. Inesperadamente, esse personagem que ele considerava insignificante ousou desafiá-lo hoje. Os 7 caudas, o Rinnegan e uma maneira de reivindicar o chakra da 9 caudas. Por que você não ouve o que ele tem a dizer? Você precisa entender o que Orochimaru quer antes de tomar uma decisão, sugeriu Zetsu Negro. Nesse momento, se a força dele não for boa o suficiente, podemos simplesmente matá-lo e pegar o que precisamos. O Zetsu Negro pouco se importava com tais assuntos. Seu foco estava unicamente no 10 caudas e no Tsukuyomi infinito. Vendo a expressão descontente de Obito, ele o incentivou a agir. Obito bufou friamente e disse ao Zetsu Branco: "Vamos esperar Orochimaru aqui por 2 dias. Diga a ele para vir aqui." Ao ouvir isso, o Zetsu Branco afundou sombriamente no chão. Todos os seus companheiros foram capturados, e ele tinha um pressentimento sobre esse encontro. Mas ele não podia recusar as ordens de Obito e Zetsu Negro. A resposta de Orochimaru foi rápida. No dia seguinte, ele apareceu diante de Obito e Zetsu Negro. Olhando para Obito usando uma máscara espiral, ele sorriu maliciosamente. Eu não esperava que o líder da Akatsuki, que se dizia um deus, fosse apenas um fantoche no final. Este mundo é realmente interessante. Obito não estava com humor para os jogos mentais de Orochimaru. Ele apareceu rapidamente atrás de Orochimaru e o esfaqueou com uma kunai sem hesitar. Orochimaru desviou em um movimento anormalmente fluido, agarrando Obito com as mãos, mas seu ataque passou direto pelo corpo de Obito. Depois dessa breve troca, ambos perceberam que não se brincava com a outra pessoa. Obito viu claramente que Orochimaru havia transplantado o Rinnegan. Orochimaru também achou as habilidades de Obito desconcertantes. "Mesmo se você me matar, você não receberá o chakra da Kyuubi e das 7 caudas, ninja mascarado-san", Orochimaru provocou, movendo-se instantaneamente para a entrada da caverna, pronto para escapar a qualquer momento. "Meu nome é Uchiha Madara. Eu estava apenas testando se você está qualificado para cooperar comigo", disse Obito em voz profunda, seu rosto ilegível por trás da máscara. Claro que Orochimaru não conseguia ver sua expressão. "Diga seus termos. Além do Rinnegan, como você pode me dar as bestas com cauda?", exigiu Obito. Mas a oposição não respondeu, apenas olhou para ele como se fosse um idiota. Orochimaru bufou. "Uchiha Madara? Parece que alguém ousa reivindicar esse nome hoje em dia." Quanto a como ele sabia que aquele cara mascarado não era Madara, era Orochimaru, claro, ele sabia. O túmulo de Madara foi perturbado por ele, mas ele não pretendia revelar esse conhecimento agora. Balançando a cabeça, ele rejeitou a proposta de Obito. "Não posso te dar o Rinnegan." Surpreendentemente Obito não fez nada, mas ele continuou: "Dê-me os 7 caudas e o 9 caudas, e discutiremos o Rinnegan mais tarde." Orochimaru ofereceu seus próprios termos: "Quero metade do corpo da estátua de Gedo." "Impossível." Obito recusou categoricamente. Separar metade da estátua de Gedo? Ele não conseguia acreditar que o cara ousara sequer mencionar isso. Orochimaru disse com um sorriso: "Não recuse tão rápido. Não só possuo o chakra das bestas com cauda, como a próxima cúpula dos 5 Kages será seu maior desafio, e eu posso ajudar. A atual organização Akatsuki só late e nada morde. Não vai demorar muito para que vocês não tenham mais lugar no mundo ninja. Se você concordar em cooperar comigo, eu não só posso lhe fornecer o chakra das bestas com cauda que você precisa, mas também um grande exército." "Exército?" Obito olhou para Orochimaru. Orochimaru foi perseguido por Konoha como um cachorro durante anos. De onde ele conseguiu um exército? "Para mostrar minha sinceridade, permita-me demonstrar", disse Orochimaru, formando selos de mão. Invocação de Jutsu. Reanimação. Ponto. Dezenas de caixões emergiram do chão, em pé. Então, as portas do caixão caíram no chão com um estrondo, revelando figura após figura. Isto é, os olhos de Obito se arregalaram. Nagato, o segundo Mizukage, terceiro Mizukage, segundo Tsushikage, terceiro Raikage, terceiro Kazekage, quarto Kazekage. Havia também dezenas de outros shinobi poderosos e renomados. Reencarnação do mundo impuro, uma técnica inventada pelo segundo Hokage. "Após meus aprimoramentos, ela pode exercer uma força próxima à sua potência original", explicou Orochimaru. "Se usado em conjunto com Zetsus brancos, pode até atingir a força do auge deles." Zetsu Negro, escondido no chão, sentiu um aperto no peito. Agora ele entendia por que os Zetsus brancos enviados para rastrear os 7 caudas não haviam retornado. Obito olhou para as fileiras de shinobi poderosos e se sentiu um tanto comovido. O que ele mais precisava agora era de mão de obra, e Orochimaru sem dúvida havia resolvido esse problema para ele. Quanto à estátua de Gedo, talvez parte dela pudesse ser dividida, mas ele tinha que manter o controle. Metade da estátua de Gedo é impossível, mesmo com seu exército de reencarnação do mundo impuro e bestas com cauda, afirmou Obito firmemente. Ao ouvir a leve flexibilização no tom de Obito, Orochimaru imediatamente começou a barganhar. 4 décimos e meio. Impossível.
4/10. Orochimaru, não abuse da sorte. Tudo bem então. No final, eles chegaram a um acordo sobre a condição de 1/4 da estátua de Gedo. Orochimaru, como você planeja capturar Uzumaki Naruto? Depois que os termos foram negociados, Obito fez a pergunta mais crucial. Orochimaru explicou com uma risada. Há outras pessoas além de Uzumaki Naruto neste mundo que possuem o chakra da 9 caudas. Ele convocou mais 3 caixões. Todos esses 3 indivíduos têm uma certa quantidade do chakra da 9 caudas. Esses 3 eram Kinkaku, Jinkaku e Sora, filho de Shiriku, um dos 12 ninjas guardiões da Terra do Fogo. Obito franziu a testa ligeiramente. Isso mal atendia aos requisitos para despertar o 10 caudas, mas certamente não se comparava ao poder do 9 caudas dentro de Naruto. Não é o suficiente. Preciso que seu exército coopere comigo para iniciar uma guerra ninja, cujo alvo são os 9 caudas dentro de Uzumaki Naruto. Negócio? Orochimaru concordou imediatamente. Mas ele precisava de mais Zetsus brancos como material. Obito invocou a estátua Gedo, separando uma parte dela. Se a estátua Gedo tivesse consciência, certamente amaldiçoaria seu destino. De acordo com o acordo, Orochimaru também deu metade do chakra dos 7 caudas para Obito, e metade do chakra do 9 caudas de cada um dos 3 shinobi reanimados. Parecia justo. Entre em contato comigo quando estiver pronto para começar a guerra ninja. Não vou interferir no selamento do chakra da Kyuubi, disse Orochimaru. Após a transação, a forma de Orochimaru explodiu em chamas com um sorriso no rosto, desaparecendo da caverna. Obito ficou irritado. Para explicar a questão da divisão da estátua de Gedo, ela pode de fato ser dividida. Na história original, após a morte de Obito, a árvore divina se dividiu em 2 metades. Foi somente quando Madara absorveu a árvore divina completa que o Rinnegan dos 9 tomou e apareceu em sua testa. Além disso, a árvore divina dividida pode se tornar inteira novamente após absorver energia natural suficiente, embora o processo seja extremamente longo. Capítulo 200. Embora Obito tivesse obtido o chakra de todas as bestas com cauda, ele ainda estava muito infeliz. Ele sentiu que Orochimaru estava em vantagem durante a negociação e o estava manipulando. Zetsu Negro emergiu e franziu a testa. Por que você concordou com o pedido de Orochimaru? Você tem uma solução melhor? Obito perguntou retoricamente. Ele sabia que não deveria ter feito isso, mas não tinha outras opções. Zetsu Negro não disse nada, incapaz de refutar Obito no momento. Você deve obter a 9 caudas do corpo de Naruto Uzumaki. Caso contrário, a 10 caudas ficará incompleta e levará muito tempo para despertar completamente. Entendo. Não precisa me lembrar. O chakra das outras bestas com cauda era necessário porque elas se originaram do 10 caudas. Mas a 9 caudas era a maior prioridade. Ele precisava pegar a Kyuubi para ter certeza de que conseguiria esmagar Orochimaru. Essa não foi a única razão pela qual Obito concordou com o acordo de Orochimaru. Ele também sabia da existência do Zetsu Negro. Obito sabia claramente que a lealdade de Zetsu Negro não era para ele, mas para o falecido Uchiha Madara. Para controlá-lo, Madara colocou um jutsu em seu coração. Dada a oportunidade, Zetsu Negro definitivamente traria Madara de volta à vida. Onde estão Sasuke e Kizami? Os olhos de Uchiha Sasuke acabaram de evoluir. Os dois ainda estão na Terra do Relâmpago. Obito assentiu. Traga-os de volta o mais rápido possível. Tenho uma tarefa para Sasuke. Em Konoha, Terra do Fogo. O pedido para a cúpula dos 5 Kages foi aprovado por unanimidade, com o local definido na Terra do Ferro. No entanto, um evento tão significativo não poderia ser preparado em 1 ou 2 dias. Ainda faltava cerca de uma semana para a data da partida. Durante esta semana, Tachibana passou quase todos os dias com Naruto, ajudando-o a dominar o modo de chakra da 9 caudas o mais rápido possível. Quanto às noites, ele naturalmente as passava com suas amigas, praticando suas próprias técnicas especiais. Dentro do espaço selado, o portão de ferro que selava a Kyuubi foi completamente aberto, com Naruto e a Kyuubi frente a frente. Ao lado, Tachibana estava descansando em uma espreguiçadeira, enquanto Kushina e Minato estavam aconchegados, aparentemente com inúmeras coisas para discutir. Kurama, aí vou eu. Nos últimos dias, o 9 caudas contou a todo seu nome verdadeiro. Ele estava simplesmente cansado de ser chamado de 9 caudas. Isso e ele finalmente pareceu entender o que estava em jogo. Naruto gritou energicamente, mas Kurama bufou com desdém. Odama Rasengan, um Rasengan do tamanho de uma casa se condensou na mão de Naruto. Ele saltou alto e o arremessou contra Kurama. Kurama nem olhou para cima, varrendo Naruto com o rabo. Ei, qual é a atitude dessa raposa fedorenta? Como ele ousa tratar meu Naruto assim? Kushina se arrepiou, seus cabelos se arrepiando como tentáculos. Minato rapidamente a agarrou. Não concordamos em deixar Naruto derrotar Kurama sozinho para que ele possa ganhar sua aprovação? Embora Kurama tivesse concordado em ajudar Naruto a praticar o modo de chakra da 9 caudas, havia uma condição. Naruto tinha que derrotá-lo ali sozinho. Caso contrário, não seria convincente. O pré-requisito mais importante para se tornar um Jinchuriki perfeito era se conectar com a besta com cauda. Naruto concordou sem hesitar. Ele também queria derrotar o 9 caudas de uma maneira digna, sem mencionar que isso lhe permitiria ficar naquele espaço por um tempo para ficar com seus pais. Tachibana estava lá para manter a existência de Minato e Kushina, usando a técnica de cura para repor suas energias de tempos em tempos.
Olhando para a ansiosa Kushina, Naruto de repente se sentiu cheio de poder. Jutsu do clone das sombras. Odama Rasen Shuriken. Centenas de poderosos clones das sombras ergueram seus gigantes, Rasen Shuriken, e avançaram em direção a Kurama. Mudanças quantitativas levaram a mudanças qualitativas, e até mesmo Kurama teve que levar a sério um poder tão aterrorizante. O chakra do Naruto é realmente assustador. Ele consegue usar um jutsu tão poderoso centenas de vezes ao mesmo tempo, disse Minato com admiração. No espaço selado, Naruto não precisava mais suprimir a Kyuubi, e suas reservas de chakra, centenas de vezes maiores que as de Kakashi, estavam totalmente à mostra. Bem, afinal ele é nosso filho, Kushina parecia orgulhosa. Tachibana observou de longe. Ele assistiu à luta de Naruto com ansiedade. Afinal, Naruto era seu amigo. Correntes de selamento adamantinas? Meia hora depois, Naruto estava exausto, e Kushina observou Kurama ileso, aproveitar a oportunidade para atacar. Inúmeras correntes cheias de runas de selamento emanavam de seu corpo, prendendo Kurama firmemente. A expressão de Kurama combinava com a de Tachibana. Ele sabia que isso aconteceria. Durante dias, essa mulher louca confiou em Tachibana para restaurar suas energias, aproveitando a oportunidade para se vingar quando viu seu filho sendo intimidado. Essa mesma cena se repetiu inúmeras vezes. Maldito clã Uzumaki, a habilidade deles de conter bestas com cauda era realmente mortal. Vamos encerrar por aqui por hoje. Tachibana apareceu instantaneamente ao lado de Kurama e acenou com a mão para afrouxar as correntes. Então ele formou um selo para selar Kurama novamente. Kurama olhou para Tachibana com desconfiança. O selo tinha sido aberto recentemente, então por que ele estava sendo usado novamente hoje? Estou saindo da vila para participar da cúpula dos 5 Kages. Para evitar acidentes, é melhor trancar você por enquanto, explicou Tachibana. Mas não se preocupe, ele abrirá automaticamente todos os dias quando Naruto vier praticar. A expressão de Minato ficou séria. Ele havia aprendido muito sobre o mundo exterior nos últimos dias. Sua intuição lhe dizia que essa era uma crise que todo mundo ninja deveria enfrentar junto, especialmente no que diz respeito à existência do homem mascarado. Tachibana, você precisa tomar cuidado com tudo nesta viagem, disse Minato com preocupação. Tachibana sentiu. Não se preocupe, eu vou proteger a mim mesmo e a Tsunade-sama. Mas você não conseguirá sair do selo por estes poucos dias. Kushina imediatamente olhou preocupada para Naruto. Naruto deu um sorriso caloroso. Não se preocupe, mãe. Eu definitivamente derrotarei Kurama, certo, Kurama? Kurama não falou, mas Tachibana pôde ver. Depois de se dar bem nesses dias, Kurama foi gradualmente aceitando Naruto. O poder contagiante de Azura era inegável. Acontece que por orgulho, Kurama não queria que Naruto tivesse sucesso tão facilmente. Capítulo 201. Cedo na manhã seguinte. Cercados por um grupo de shinobi de Konoha, Tachibana e Hinata chegaram ao portão da vila como guardas de Tsunade. De acordo com a sugestão de Gaara, Temari deveria ter vindo com Tachibana. Entretanto, Temari sentiu que deveria aparecer com Kazekage para obedecer ao protocolo. Ela decidiu retornar para Sunagakure há 3 dias. Jiraiya, a vila está temporariamente entregue a você e Shizune. Se houver qualquer problema, me informe imediatamente através de Katsuyu, instruiu Tsunade, preocupada. Sim, Tsunade-sama, respondeu Shizune solenemente. Jiraiya riu e deu um tapinha no ombro de Shizune. Sem problemas, vou deixar tudo com Shizune. Shizune sorriu desamparadamente e não recusou. Não era diferente de trabalhar para Tsunade. Que bom. Se você ousar se meter, estará morta quando eu voltar. Tsunade deu um suspiro de alívio e acenou com a mão. Não nos mandei embora, nós estamos indo embora. Depois de terminar de falar, Tsunade se virou e levou Tachibana e Hinata para a estrada. Originalmente, ela planejava levar Tachibana apenas como acompanhante, mas Tachibana sentiu que não estava passando muito tempo com Hinata ultimamente. Então ele também levou Hinata para passear. Naturalmente, Hinata ficou muito feliz com isso. Quando estava em Konoha, Tachibana também passava muito tempo com eles. Mas afinal, Ino e outros ainda estavam por perto. Desta vez, era o mundo deles, composto por 2 pessoas. Tsunade. Ela não esperava que a ninja número 1 do mundo shinobi teria um dia em que seria ignorada. Tachibana, onde fica o encontro dos 5 Kages? Hinata perguntou curiosamente enquanto caminhavam pela trilha da floresta cheia de flores e plantas verdes. É um país construído sobre montanhas cobertas de neve, na Terra do Ferro, respondeu Tachibana, pegando a mão de Hinata e apresentando-a à Terra do Ferro. Pode-se dizer que a Terra do Ferro é um país especial no continente. Já centenas de anos atrás, depois que o sistema shinobi se tornou popular, o poder dos samurais enfraqueceu gradualmente. A Terra do Ferro foi o último país no continente que aderiu à governança baseada em samurais e sempre foi neutra, não participando das disputas de nenhum país. Outros países também consideram este lugar como a última terra pura. Nos últimos séculos, a Terra do Ferro nunca foi invadida por inimigos estrangeiros. A primeira cúpula dos 5 Kages também foi realizada na Terra do Ferro. Agora, o líder da Terra do Ferro, Mifune, também era um mestre espadachim com força de nível Kage. Confiando apenas em sua própria força e habilidades, ele atingiu o auge do nível Kage, o que foi realmente notável. Depois de ouvir isso, Hinata sentiu com conhecimento de causa, com um olhar curioso nos olhos. Realmente parecia um lugar interessante. Vamos primeiro para a Terra das Ondas. Se quiserem visitar a Terra do Ferro, vamos esperar até a reunião acabar.
Tsunade interrompeu de repente. Tachibana ficou um pouco surpreso. Você não tinha esse item no seu plano anterior. Tsunade corou. Sou Hokage há tanto tempo, qual o problema em aproveitar um pouco as coisas? Se eu estivesse na vila, eu te contaria, e se Shizune descobrisse, ela me assediaria novamente. Depois de falar, ela puxou a outra mão de Hinata e começou a persuadi-la. Hinata, pense nisso, é um país coberto por fontes termais, você não quer ir vê-lo? Já estive nas fontes termais da Terra das Águas Quentes e elas são inúmeras vezes melhores do que as da nossa vila de Konoha. Quando Hinata ouviu as palavras, seus olhos também brilharam um pouco. Tachibana suspirou. Agora, eles tinham que ir mesmo que ele não quisesse. Irmã Tsunade, então vamos usar o Deus Voador do Trovão para ir até lá, isso também vai economizar algum tempo. Tsunade sorriu alegremente. Boa criança, eu sei que não te estraguei em vão. O Deus Voador do Trovão era de fato uma ferramenta digna de ser viajada. Com o apoio do enorme chakra de Tachibana, os três levaram menos de 5 minutos para chegar às coordenadas mais próximas da Terra das Águas Quentes. Na próxima sessão, Tachibana e os outros levaram menos de 2 horas para chegar à capital da Terra das Águas Quentes. Ao ver as placas de fontes termais por toda a rua e o mesmo número de cassinos, os olhos de Tsunade brilharam. Tachibana e Hinata, vocês vão encontrar um lugar onde possamos ficar primeiro. Eu vou ganhar algum dinheiro para nós. Depois de falar, sem esperar a reação dos dois, ela correu para um cassino num piscar de olhos. A grande ovelha gorda do mundo Shinobi estava de volta à arena. Tachibana estava com dor de cabeça. Vamos, Hinata. Parece que a irmã Tsunade não vai sair até vencer, o que nunca é possível. Hinata perguntou desconfiada. Por que você tem tanta certeza de que Tsunade-sama vai perder? Tachibana deu a ela um resumo da reputação de Tsunade como a lendária otária no mundo das apostas. Depois de ouvir, o rosto de Hinata ficou cheio de choque. No imenso mundo Shinobi, ainda havia tal talento, o que foi realmente uma experiência e tanto. Os dois encontraram o hotel de águas termais mais luxuoso da rua e depois de abrir 2 quartos, pediram uma fonte termal privativa. Dentro da piscina termal, uma névoa nebulosa subia, turvando sua visão. A água termal natural levemente quente fez Tachibana relaxar e sentar-se confortavelmente lá dentro. O que Tsunade disse era verdade. A qualidade das fontes termais aqui era inúmeras vezes melhor que a de Konoha. Hinata, por outro lado, estava ajoelhada ao lado, massageando cuidadosamente, e cada vez que ela tocava sua pele, seu rosto ficava ainda mais vermelho. Essa força é apropriada, Tachibana? É perfeito. Mas você não precisa fazer isso, só venha se juntar a mim, disse Tachibana. Mas ela recusou. Não, eu gosto disso. Hinata, com seu Byakugan, estava muito familiarizada com os caminhos do corpo humano e também aprendeu as técnicas do punho gentil e o ninjutsu médico de Tsunade. Sua habilidade e força estavam no auge. Tachibana não tinha descoberto essa habilidade dela antes e gostava dela agora, então não poderia desperdiçá-la no futuro, e ele tentaria mais quando retornassem à vila. Depois de massagear por um tempo, Tachibana se sentiu quase completamente relaxado. Ele também viu Hinata entrando na fonte termal e disse com um sorriso malicioso: agora é a minha vez de massagear você. Ultimamente tenho melhorado nisso. O rosto de Hinata ficou ainda mais vermelho. Essa sugestão não foi adequada. Tachibana era como um lobo mau prestes a fazer algo com um coelho branco. Nesse momento, houve uma batida na porta da fonte termal. Tachibana, sou eu. Abra a porta rápido. Tachibana tinha linhas pretas por toda a cabeça, mas mesmo assim abriu a porta para Tsunade. Tsunade não se intimidou, enrolou-se numa toalha e correu para a fonte termal. Enquanto ela corria, Tachibana ficou um pouco irritado com ela e olhou diretamente para ela com um olhar penetrante. Diretamente para seus 2 picos oscilantes. Tosse, ele quis dizer diretamente para os olhos dela. Irmã Tsunade, se você quiser entrar em uma fonte termal, pode ir procurar uma sozinha. É aqui que Hinata e eu estamos. Tsunade suspirou impotente, parecendo muito frustrada. Não posso evitar, perdi todo o meu dinheiro no cassino e não posso mais me dar ao luxo de entrar em uma piscina de águas termais. A testa de Tachibana se contraiu. Essa mulher estava aqui para atrapalhar a diversão deles. Capítulo 202. 2 dias depois, Tachibana, Hinata e Tsunade, completamente revigorados de corpo e mente, partiram da Terra das Fontes Termais em direção à Terra do Ferro. Antes de partir, eles compraram roupas de inverno adequadas ao clima mais frio. A Terra do Ferro, situada em um planalto nevado, permanece coberta de gelo e neve o ano todo, com temperaturas que rivalizam com as da Terra da Neve. Após um dia de jornada, o trio finalmente chegou à única cidade no topo das montanhas cobertas de neve. Na entrada, vários samurais do País de Ferro, vestidos com armaduras e máscaras tradicionais de samurai, se aproximaram deles. Tachibana deu um passo à frente e declarou: a quinta Hokage e seus guardas estão aqui para participar da reunião dos 5 Hokages. Ele entregou o convite especialmente preparado a um dos samurais. Após confirmarem suas identidades, um samurai os conduziu a um salão espaçoso e bem iluminado. Ao entrarem, encontraram várias pessoas já esperando. Gaara, usando seu chapéu de Kazekage, ofereceu um leve sorriso e aceno para Tachibana e Tsunade. Atrás dele, Temari e Kankuro pareciam satisfeitos em vê-los.
Se a ocasião tivesse sido menos formal, Kankuro poderia ter chamado seu cunhado. À esquerda de Gaara sentava-se uma cadeira vazia, e atrás dela estava Onoki, o Tsushikage, cuja pequena estatura era praticamente escondida pela mesa. Seus guardas Kurotsushi e sua discípula Katsushi estavam por perto. À direita de Onoki estava o quarto Raikage, o iniciador desta cúpula dos 5 Kages. Seus guardas eram Darui, conhecido como braço direito do Raikage, e C, um ninja do tipo sensorial. Bem-vindo, quinto Hokage. Por favor, sente-se, disse Mifune cordialmente. Mifune, o líder do País do Ferro, sentado em frente à mesa semicircular, levantou-se para cumprimentar Tsunade quando ela chegou. Embora o País do Ferro mantivesse a neutralidade, Mifune sabia muito bem que não podia se dar ao luxo de antagonizar nenhuma das 5 vilas ocultas. Tsunade sorriu e acenou para Mifune, então conduziu Tachibana e Hinata para o centro da mesa semicircular. Enquanto Tachibana observava os outros, eles também o avaliavam. Kurotsushi olhou para Tachibana com olhos brilhantes, pensando consigo mesma que aquele era o aspecto de um homem realmente bonito, diferente de seu senpai Deidara. O quarto Raikage bufou friamente. Você está atrasado, Hokage. É apropriado nos deixar esperando? Sua animosidade em relação a Tsunade era evidente, culpando-a parcialmente pelo envolvimento de Sasuke na morte de Killer B. Tachibana revirou os olhos e de repente, sem aviso, Darui sacou sua espada ninja e investiu contra o quarto Raikage. Estrondo. No momento crítico, o quarto Raikage foi envolvido por um poderoso raio, anulando completamente o ataque de Darui. Clique! Com um braço ele segurou o braço da espada de Darui, enquanto sua outra mão agarrou a espada ninja diretamente, imobilizando Darui instantaneamente. Kamiyo Tachibana. Qual é o significado disso? O quarto Raikage olhou feio para Tachibana. Era óbvio que Darui havia sido pego pelo genjutsu de Tachibana e de repente o atacou. Do começo ao fim, seu outro guarda não demonstrou nenhuma reação. Seus olhos estavam opacos e sua expressão confusa, também preso na ilusão. Quando você aprender a se dirigir às pessoas corretamente, eu libertarei seus guardas do genjutsu, declarou Tachibana firmemente, determinado a manter a dignidade de Tsunade como sua escolta. Onoki observou com uma expressão séria. Que ilusão aterrorizante, pensou ele, realizada sem nenhum sinal visível. Ele se perguntou se ele também poderia ser vítima disso. Naquele momento, uma voz encantadora veio de fora da porta. Peço desculpas, parece que sou o último a chegar. Na entrada estava Meiterumi, a Mizukage, com suas curvas perfeitas e comportamento sedutor. Ela cobriu a boca e riu, fingindo um pedido de desculpas que não chegou a alcançar seus olhos. Mifune mais uma vez deu as boas-vindas a Meiterumi e seus guardas. Bem-vindo, quinto Mizukage, por favor, sente-se. Ela acenou para ele com um sorriso. Além disso, não precisa se desculpar, Mizukage. Afinal, ainda estamos quase 1 hora adiantado em relação ao horário combinado, garantiu Mifune. Além disso, a Terra da Água é bem longe, então chegar na hora não é pouca coisa, acrescentou Gaara baixinho, olhando para o Raikage. Onoki assentiu com um sorriso. O Kazekage está certo. Você chegou na hora certa. Embora ambos estivessem falando em defesa de Mei, foi o Raikage quem pareceu mais desconfortável. Ele tinha acabado de criticar Tsunade por estar atrasada, e agora havia 2 atrasados, incluindo o Mizukage que ele não reconheceu. O rosto do quarto Raikage escureceu, seus punhos fechando e abrindo. Finalmente, o chakra relâmpago se dissipou de seu corpo. Um homem deve saber quando ceder, ele raciocinou, especialmente ao lidar com mulheres. Hokage, eu estava precipitado mais cedo e não vi as horas direito. Você pode pedir para seu guarda remover o genjutsu? Admitiu o Raikage, percebendo que a arrogância não levaria a lugar nenhum. Tsunade, que permaneceu em silêncio até então, sorriu levemente e gesticulou para Tachibana. Só então Tachibana desativou seu Osharingan, e Darui se acordaram como se estivessem em um sonho. Ambos olharam para ele com raiva, especialmente Darui, que como guarda havia atacado seu próprio Kage. Ele sentiu vontade de morrer de vergonha. Após essa breve comoção, a cúpula dos 5 Kages começou oficialmente. Como iniciador desta reunião, o quarto Raikage falou primeiro. Estrondo. Ele bateu o punho na mesa, deixando uma cratera profunda, e se levantou agressivamente. Convoquei esta reunião com um único propósito, responsabilizar todos vocês pelas mortes de Killer B e Yujito. A menção ao seu irmão mais novo só aumentou a raiva do Raikage. Eu investiguei a fundo. Essa suposta organização Akatsuki, os ninjas desaparecidos e os traidores dentro dela, vem de suas aldeias ocultas, acusou ele. Konoha Suna, Iva, até você, Keri. Como Kage, você não acha que deveria refletir sobre o porquê de haver tantos ninjas desaparecidos poderosos em suas aldeias? Enquanto suas palavras pairavam no ar, as expressões dos outros 4 Kage escureceram. O que o Raikage disse era verdade. O núcleo da Akatsuki era de fato composto por shinobi de suas aldeias. Esse formidável poder de luta, não apenas inutilizável por suas aldeias, mas agora uma ameaça foi, sem dúvida, um tapa na cara de sua liderança. Gaara entrelaçou os dedos, apoiando o queixo neles. Quarto Raikage, não sejamos precipitados. A Akatsuki agora é uma ameaça para todo mundo shinobi, e estamos aqui para discutir uma solução. Como um Shinshuriki, eu vivenciei a experiência de ser capturado pela Akatsuki em primeira mão, continuou Gaara sem vergonha.
Se não fosse por Kami Tachibana de Konoha me salvar, eu talvez não estivesse aqui discutindo isso com você hoje. A questão mais urgente agora não é atribuir culpas, mas como lidar com a Akatsuki e recuperar as bestas com cauda de nossas aldeias. Capítulo 203. Onoki concordou com a cabeça. Eu não esperava que o Kazekage fosse tão jovem, mas a situação geral é inesperadamente favorável. Depois que o velho elogiou Gaara, Onoki se voltou para o quarto Raikage. Também estou com o coração partido pela traição. Não só vocês, Shinobi da Nuvem, sofreram perdas como nós, em Iwagakure, também perdemos 2 Jinchurikis. Quarto Raikage, agora todos têm um inimigo em comum, então não vamos nos prender às queixas do passado. Ai franziu a testa. Embora tivessem o mesmo status, Onoki tentava sutilmente enfraquecê-lo. Naturalmente, ele desdenhava tais táticas dissimuladas. O quarto Raikage continuou. Tsuchikage, não pense que não sei que você usou a Akatsuki para realizar muitos dos seus motivos ocultos. Tenho todos os motivos para suspeitar que sua conexão com essa organização não foi cortada. Os outros 3 Kage voltaram seus olhares para Onoki em uníssono. Gaara perguntou diretamente. Tsuchikage, o que o Raikage disse é verdade? O rosto de Onoki não demonstrava nenhum traço de vergonha. Como líder de uma aldeia, é compreensível que alguém se aproveite das circunstâncias para lutar pelo bem do próprio povo. Kazekage, você acabou de assumir o cargo. Ainda tem muito a aprender. Falando nisso, a atitude de Onoki suavizou-se um pouco. Mas posso garantir que eu não tinha conhecimento da captura dos Jinchurikis pela Akatsuki. Agora que a Akatsuki era universalmente desprezada, demonstrar até mesmo um pingo de gentileza para com a organização poderia atrair o ódio das outras vilas ocultas. Como político experiente, Onoki não cometeria um erro tão rudimentar. Isso fez com que os presentes ficassem menos cautelosos com ele. O quarto Raikage ignorou Onoki, voltando seu foco principal de responsabilidade para Konoha. E você, Okage? Killer Bee foi capturado por Uchiha Sasuke da sua vila. Parece que não viu o nome dele na lista de traidores de Konoha. O rosto de Tsunade permaneceu impassível, ignorando completamente as acusações do Raikage. Uchiha Sasuke foi sequestrado por Orochimaru há 3 anos. É bem provável que ele tenha feito essas coisas a mando de Orochimaru, e não tem nada a ver com Konoha. Estrondo. Com um único golpe de palma, o Raikage quebrou a mesa em lascas. Agite! Instantaneamente os guardas de cada Kage apareceram diante deles, e a atmosfera ficou tensa mais uma vez. Tachibana desembainhou Kaminari delicadamente, mas não completamente, revelando apenas uma parte da lâmina. A forte corrente que emanava da espada fez todos os guardas, exceto Temari e Kankuro, suarem frio. Todos eles eram guardiões de seus respectivos Kage, mas como este poderia ser tão forte? Mifune se manifestou para desencorajar qualquer conflito futuro. Raikage-sama, por favor, controle suas emoções. Você não quer provocar mais disputas neste momento, quer? Estou triste com a morte do meu irmão. Não faça disso um grande alarido, resmungou o quarto Raikage enquanto se sentava, incapaz de desabafar suas frustrações. Tsunade suspirou. Raikage, eu entendo a tristeza em seu coração pelo ataque da Akatsuki aos Jinchuriki do 8 Caudas. Konoha também foi atacada pela Akatsuki, e eram 6 membros, incluindo seu líder. Todos ficaram surpresos, exceto Tsunagakure, que havia recebido algumas informações devido às conexões de Temari. Os outros não sabiam nada sobre isso. Tsunade relatou lentamente o que havia acontecido, incluindo as identidades de vários membros da Akatsuki e do Rinnegan possuído por Pen. Ela também mencionou que um homem mascarado havia arrancado um dos olhos do Rinnegan no final. Cada Kage ficou pensativo. Essa informação dizia respeito a todos eles. O Rinnegan, os olhos lendários possuídos pelo sábio dos 6 caminhos. Esses contos folclóricos que eram espalhados apenas no mundo ninja se tornaram realidade. Okage Deidara é um ninja rebelde de Iwagakure. Você pode deixá-lo comigo? Perguntou Onoki. Tsunade balançou a cabeça, recusando-se. Ele, assim como todos os outros, são prisioneiros de Konoha. Se o Tsuchikage estiver interessado, você pode vir negociar conosco depois que lidarmos com a Akatsuki. Tanto Onoki quanto Gaara demonstraram decepção. O rosto de Terumimei também estava solene. Okage, eu queria perguntar, você acha que essa pessoa tem o Sharingan? Essa informação já havia sido revelada pela Tachibana. Tsunade assentiu. Terumimei ficou deprimida ao mencionar que o quarto Mizukage estava sob controle. O Raikage ficou surpreso por um momento. Ele não esperava que o sempre misterioso Kirigakure também fosse afetado pela Akatsuki. E a chamada era Névoa Sangrenta também foi obra daqueles que estavam nos bastidores. Desta vez, ele realmente se sentiu um pouco melhor em seu coração. A atmosfera na sala de conferências ficou silenciosa enquanto todos estavam chocados com as informações diante deles, precisando de tempo para digeri-las. Nesse ponto, Mifune perguntou: pessoal, qual é o propósito da Akatsuki em coletar as bestas com cauda? Tsunade estava prestes a revelar a informação que havia obtido de Konan quando seu rosto mudou de repente. Ela mordeu o polegar para executar a técnica de invocação? Tachibana também abriu os olhos, que ele havia mantido fechados até então. Katsuyu, o que houve? Katsuyu, que apareceu na mesa, disse apressadamente. Tsunade-sama, Uchiha Sasuke acabou de invadir Konoha. O que você disse? A voz de Tsunade subiu uma oitava. Há alguma vítima na aldeia? Não, mas...
Katsuyu hesitou. O Mitokado Omura e o Tatani Koharu foram mortos por Sasuke, e ele escapou antes que Jiraiya e Naruto pudessem chegar. Os rostos de Tsunade e Tachibana ficaram animados ao mesmo tempo. Eles não sabiam se riam ou se ficavam bravos. Esses dois anciãos finalmente estavam mortos, o que era uma coisa boa, não importa como você encarasse a situação. Mas Sasuke havia invadido tão abertamente e matado 2 oficiais de alto escalão. Não seria apropriado que eles demonstrassem expressões felizes, seria? O que nenhum deles percebeu foi que a expressão do Raikage suavizou consideravelmente quando ele viu suas reações. Pelo menos dessa forma, as ações de Sasuke não tinham nada a ver com Konoha. Depois de hesitar por um momento, Tsunade bateu com raiva na mesa à sua frente. Maldito Uchiha Sasuke! Assim que eu voltar, vou marcá-lo como um ninja desaparecido. Para manter a dignidade de Konoha, ela teve que fazer o gesto correto na frente dos outros Kages. Quanto ao vínculo entre Naruto e Sasuke, era uma questão entre os dois. Naquele momento, Tachibana levantou repentinamente a cabeça e olhou para o centro da sala de conferências, onde o espaço começou a se distorcer. Uma figura vestindo uma túnica preta com nuvens vermelhas e uma máscara espiral emergiu lentamente da distorção, ficando diante de todos. Capítulo 204. Quem é você? A atenção de todos foi imediatamente atraída para a figura diante deles. Todos os guardas sacaram suas armas e apontaram para ele. Uma túnica preta com nuvens vermelhas, uma máscara espiral. Este foi o cérebro por trás da Akatsuki. O rosto de Mifune estava particularmente sério. Como anfitriões, a segurança de todo o local era a responsabilidade dos samurais da Terra do Ferro. Foi sua falha que permitiu que um inimigo se infiltrasse tão silenciosamente. Meu nome? Faz muito tempo que não o compartilho com estranhos. A voz do homem mascarado era baixa, e a sensação de opressão que ela carregava colocava os Kage em guarda. Olhando brevemente para o Tachibana imóvel, ele disse casualmente, meu nome é Uchiha Madara. O que? Onoki levitou assustado, sua expressão cheia de descrença. Você diz ser Uchiha Madara? De todos os presentes, somente ele, tendo vivido 2 eras, entendia o poder aterrorizante que aquele nome carregava. No passado, mesmo com o segundo Tsuchikage ao seu lado, eles foram derrotados como crianças. Olhando para o olho visível através do buraco da máscara, Onoki ficou um pouco surpreso. Esse padrão complexo Mangekyou Sharingan poderia realmente pertencer a Uchiha Madara? O canto da boca de Obito se curvou em um sorriso por baixo da máscara. Essa era exatamente a reação que ele queria. Ai! Tachibana atraiu a atenção de todos, fazendo com que o sorriso de Obito congelasse. Ele não é Uchiha Madara. Na melhor das hipóteses, é um renegado Uchiha. Afinal, ele nem sequer reconheceu o nome do pai de Madara. Tsunade concordou com a cabeça. O verdadeiro Madara morreu há muito tempo, após lutar contra meu avô. Este é apenas um impostor que não ousa revelar sua verdadeira identidade. Obito bufou friamente. Como um grupo de pessoas ignorantes pode entender a grandeza das técnicas secretas do meu clã Uchiha? Ele ainda estava tentando argumentar quando. Seja você Uchiha Madara ou não, este não é o lugar para você correr solto. O 4º Raikage, incapaz de conter sua raiva por mais tempo, finalmente encontrou um alvo adequado. Ele ativou seu modo de chakra estilo relâmpago. Seu cabelo ficou em pé como de um Saiyajin. Essa era a característica de aplicar o modo de chakra estilo relâmpago, ao máximo, chamada de armadura estilo relâmpago mais forte. Com sua velocidade, ele apareceu atrás de Obito quase num piscar de olhos. Raio lateral de dor, sua mão direita, afiada como uma faca, cortou impiedosamente o pescoço de Obito. Essa velocidade assustadora e o domínio do estilo relâmpago deixaram todos tensos. Principalmente Kankuro, que percebeu que em tal velocidade, ele poderia nem ter tempo de usar seus fantoches antes de ser golpeado. Entretanto, a expressão do Raikage mudou quando seu golpe fatal atravessou o corpo de Obito sem nenhum contato tangível. Sem o impedimento de Obito, o 4º Raikage atravessou a parede da sala de conferências, deixando um grande buraco antes de recuperar o controle de seu impulso. Haha! A risada repentina fez muitas pessoas olharem para Tachibana. Desculpe, eu só achei engraçado. Tachibana ficou um pouco envergonhado. Afinal, o Raikage agora estava do lado deles, então não era apropriado rir daquele jeito. Nesse momento o foco ainda estava em Obito, que estava no centro da sala, e ninguém prestou muita atenção na reação de Tachibana. Qual é o seu propósito? A expressão de Onoki era séria. Mesmo que essa pessoa não fosse Madara, sua estranha habilidade o tornava um inimigo que não podia ser ignorado. Agora, o mais importante era entender as intenções da pessoa diante deles. Eu vim originalmente para discutir um assunto com você, mas esse jovem Raikage ainda é tão irritadiço quanto o primeiro Raikage. Obito olhou para o 4º Raikage, que havia retornado à sala de conferências, e soltou uma risada. O 4º Raikage permaneceu em silêncio, pensando na habilidade demonstrada por Obito. Ele desconhecia seus limites. Até que entendam os detalhes, eles não devem agir precipitadamente. Eles nem sabiam qual era o seu propósito. Felizmente para eles, Obito começou a explicar seu plano. Meu propósito é o Tsukuyomi infinito. 1000 anos atrás, não existiam as chamadas bestas com cauda no mundo ninja. Havia apenas uma fera mais aterrorizante, o 10 caudas. E o fundador do ninjutsu, o sábio dos 6 caminhos, derrotou o 10 caudas, selou dentro de seu próprio corpo e se tornou o primeiro Jinchuriki. O único Jinchuriki do 10 caudas. Ninguém interrompeu o discurso de Obito, todos estavam curiosos sobre esse segredo milenar. Obito continuou. Depois que o sábio dos 6 caminhos percebeu o verdadeiro significado do chakra,
Ele extraiu 10 caudas de seu corpo e o dividiu nas 9 bestas com cauda que conhecemos hoje. Suas palavras mudaram a expressão de todos. Então foi assim que as bestas com cauda surgiram. E meu propósito é reunir todas as bestas com cauda e ressuscitar o 10 caudas. Com a técnica ocular única do clã Uchiha, usarei o Tsukuyomi infinito para criar um mundo perfeito sem disputas e guerras. Obito lentamente estendeu a palma da mão direita e a fechou. Obito olhou para Tachibana. Kamiyo Tachibana, você é o descendente mais extraordinário do meu clã Uchiha. Com seu poder ocular, você pode decifrar completamente o conteúdo registrado na placa de pedra do Santuário Naka. Você não quer ver seus pais novamente no mundo de Tsukuyomi infinito? O rosto de Tsunade ficou pálido. Não importa quem você seja. Tachibana é descendente do meu clã Senju e jamais será enfeitiçado por você. Obito a ignorou, ainda olhando para Tachibana. Você pode ir e descobrir se o que eu digo é verdade. Se quiser se juntar a esse grande plano, traga o Jinchuriki da 9 caudas até mim. A expressão de Tachibana não mudou. Ele balançou a cabeça e recusou. Embora este mundo seja um pouco insatisfatório, ele é pelo menos real. Acho que é melhor viver na realidade do que numa ilusão. É mesmo? A voz de Obito estava cheia de arrependimento. Ele realmente queria atrair Tachibana para seu plano. Nesse caso, todo mundo ninja não seria mais um obstáculo para ele. Junte-se a mim e você poderá aproveitar a vida, mas enfrente-me. Sua ameaça permaneceu no ar, mas nenhum Kage considerou suas palavras. Entendo, pensou Obito ao ver que ninguém se juntava a ele. Já que é esse o caso, o olhar de Obito gradualmente se aguçou, seu único é Sharingan, fazendo as pessoas se sentirem desconfortáveis. Então, declaro que a quarta grande guerra ninja começa agora. Você enfrentará um inimigo que nunca imaginou. Suas escolhas de hoje serão sua ruína. Depois de falar, sua figura desapareceu diante dos olhos de todos com uma distorção espacial. Os olhos de Tachibana piscaram levemente. Por que ele foi embora tão rápido? Capítulo 205. A sala de reuniões ficou em silêncio. Todos os presentes perceberam que até hoje, não tinham visto a verdadeira natureza do seu mundo. As bestas com cauda, o sábio dos 6 caminhos, Tsukuyomi infinito, cada revelação abalou profundamente sua compreensão. Depois de um tempo, Gaara, sendo jovem e adaptável, foi o primeiro a retornar à realidade. Pessoal, o inimigo declarou guerra. Vamos ficar aqui sentados esperando que isso aconteça? Suas palavras trouxeram Tsunade de volta à atenção. Impossível. Mesmo que os outros decidam se render, Konoha não entregará Naruto. Lutaremos até o fim. Os outros Kage expressaram suas opiniões um após o outro. Seja por medo das ambições da Akatsuki ou por ressentimentos pessoais, ninguém queria ver o futuro sobre o qual o homem mascarado falava. A formação de uma coalizão dos 5 Kages, no mundo ninja ocorreu naturalmente. Então, todos eles enfrentaram um problema. Uma vez que a coalizão foi estabelecida, deve haver uma voz unificada. Era imperativo eleger um líder para a aliança. As qualificações de Gaara eram muito superficiais, e ele conscientemente desistiu de sua elegibilidade para a eleição. O mesmo aconteceu com Terumi Mei. Embora não fosse muito jovem, Kirigakuri ficou isolada por anos, e pouco se sabia sobre ela. Aqueles com a capacidade de liderar eram Tsunade, Onoki e o 4º Raikage. Acho que o Okage é o mais qualificado para ser o comandante-chefe da coalizão, declarou Terumi Mei primeiro. Seu raciocínio era simples. Konoha era a vila oculta mais poderosa e a única que ainda mantinha o Jinchuriki. Concordo. Okage-san é um líder muito adequado, acrescentou Gaara, deixando claro seu apoio a Konoha, dado o relacionamento atual entre eles. Onoki bufou. Este velho passou por 3 guerras ninjas. Minha rica experiência está além do alcance de qualquer um. Sim. Tachibana disse calmamente, sua batalha mais famosa não foi comandar 10.000 ninjas de Vagakuri para sitiar o 3º Raikage. Você está planejando usar a mesma tática contra a Akatsuki desta vez? Com uma frase, ele feriu 2 pessoas. O rosto de Onoki ficou vermelho de vergonha, enquanto o 4º Raikage o encarava. Não concordo que este velho seja o comandante-chefe da coalizão. A mente dele é muito perversa, rosnou o Raikage. Quem sabe se ele não usará esta oportunidade para enfraquecer o poder das nossas aldeias. O 4º Raikage apontou para si mesmo. Se eu for o comandante-chefe da coalizão, serei responsável perante todos. É uma promessa como homem. Tachibana sussurrou novamente. Sim, assim como quando você invadiu a fronteira da Terra do Fogo da última vez, você assumiu a responsabilidade se rendendo. O 4º Raikage ficou tão furioso que mal conseguiu se conter. Como esse garoto ousa continuar reabrindo suas velhas feridas? Os lindos olhos de Terumi Mei brilharam de interesse. Esse rapaz era realmente muito divertido, não era? Depois da travessura de Tachibana, as coisas ficaram claras. Tsunade, que recebeu mais apoio, tornou-se comandante-chefe da coalizão. Ela também fez a sua parte aceitando o cargo. O principal objetivo das forças aliadas Shinobi é proteger a 9 cauda selada dentro de Uzumaki Naruto de ser adquirida pela Akatsuki. Se você tiver alguma sugestão boa, por favor, apresente-a. Tsunade acertou em cheio ao identificar a questão central da guerra. Tachibana abriu a boca, querendo dizer que Naruto logo se tornaria o Jinchuriki perfeito, mais forte que todos eles juntos. Eles não precisavam trabalhar tanto para protegê-lo. Entretanto, esta era a primeira reunião de Tsunade como comandante-chefe, e não seria apropriado contradizê-la abertamente. Mande-o para o exterior, disse o Raikage. Além do Estreito da Terra do Relâmpago, há uma ilha móvel de tartarugas que nossa vila herdou por gerações.
Enquanto ele estiver na Ilha da Tartaruga, a Akatsuki não conseguirá encontrá-lo. Os outros 3 Kage não fizeram objeções. Isso é bom, Tsunade assentiu. Nesse caso, também podemos colocar o campo de batalha na Terra do Relâmpago, o que nos permitirá proteger Naruto a qualquer momento e evitar danos às nossas aldeias. O Raikage franziu a testa. Terei que discutir isso com o Daimyo. Nominalmente, esta era uma cúpula dos 5 Kages, mas os Daimyos eram os governantes de seus respectivos países. A mente de Tachibana se agitou ligeiramente. Daimyo? Por meio de comunicação remota, os daimyos de vários países também concordaram em formar a coalizão ninja. O campo de batalha foi estabelecido na Terra do Relâmpago com sede em Kumogakure. Em seguida, as aldeias retornariam para reunir suas tropas, unindo forças em Kumogakure 10 dias depois. Antes de sair, Tachibana parou Terumi Mei. Rapaz bonito, o que houve? Terumi Mei olhou para Tachibana com interesse. Você está cativado pela minha beleza e talvez queira se casar com Kirigakure? Quando ela disse isso como uma brincadeira, ela ficou surpresa ao descobrir que também estava considerando um pouco a ideia. Um ninja tão bonito e poderoso seria seu par perfeito. Atrás dela, Shoujuro e Ao tinham expressões exasperadas. Normalmente Terumi Mei era uma Mizukage muito qualificada. Mas quando esse traço de caráter frustrante dela mudaria? A julgar pela atitude do 5º Hokage, Tachibana estava obviamente na fila para ser o próximo, 6º Hokage. Como ele poderia chegar até a Vila da Névoa? Embora Tachibana tivesse uma boa impressão de Terumi Mei, que não era menos bonita que Tsunade, naquele momento ele estava prestes a dizer algo um pouco ofensivo. Tachibana olhou para Ao, que ainda sorria amargamente, o que imediatamente fez o homem mais velho sentir um arrepio na espinha. Mizukage-sama, esse olho direito do seu guarda é o Byakugan, da nossa Konoha? As expressões de várias pessoas mudaram ligeiramente. Este Byakugan foi uma dádiva no final da Terceira Grande Guerra Ninja, quando Kirigakure aproveitou o despreparo de Konoha em um ataque surpresa. Foi através desse olho que a viu através do genjutsu do 4º Mizukage, tornando um tesouro de Kirigakure. Para proteger o Byakugan, Ao colocou inúmeros selos nele. O que Tachibana quis dizer ao trazer isso à tona agora? Tachibana. Os olhos de Hinata estavam cheios de emoções complexas. Ela sabia o que Tachibana estava fazendo. Tachibana apertou a mão de Hinata gentilmente e olhou para Ao impassivelmente. O Byakugan é o Kekkei Genkai do clã Hyuga, e não há absolutamente nenhuma razão para que ele esteja fora da nossa vila. Mas agora é a hora das 5 aldeias ocultas lutarem contra um inimigo comum. Não vou insistir neste assunto por enquanto. Quando a guerra acabar, vocês terão 2 escolhas. Primeiro, elimine o Byakugan e devolva-o você mesmo à família Hyuga. Segundo, eu pessoalmente tomarei medidas para acabar com a sua vida e recuperar o Byakugan. Enquanto ele falava, um chakra aterrorizante emanou do corpo de Tachibana. Ao, Shoujuro e Terumi Mei ficaram chocados ao descobrir que seus corpos estavam completamente paralisados. Por fim, Tachibana lançou um olhar significativo para Ao, que agora estava coberto de suor frio. Ele então pegou a mão de Hinata e saiu da sala. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 206. Terumi Mei pareceu descontente. Na frente dela, o Mizukage, ele ameaçou seu subordinado. Kirigakure foi tão subestimado? Ao, não se preocupe. Este Byakugan é o troféu de Kirigakure, e ninguém pode tirá-lo, jurou Terumi Mei para tranquilizá-lo. Ao sorriu superficialmente, mas a incerteza espreitava em seu coração. Pensando na reputação de Tachibana no mundo ninja e no poder insondável que ele acabará de demonstrar, Ao se perguntou se um dia seu Byakugan poderia de fato ser tomado por Konoha. Enquanto isso, Tsunade olhou para Tachibana e Hinata enquanto eles se aproximavam e perguntou casualmente: qual é o problema? Você caiu nessa, Mizukage? Você deveria ter cuidado. Aquela Mizukage pode parecer jovem, mas deve ter mais de 30 anos. A pele dela não é tão boa quanto a minha, então não se deixe enganar. Tachibana não sabia se ria ou chorava. Irmã Tsunade, você entendeu errado. Eu só estava preocupado com o Byakugan que a guarda dela possui. Afinal, o clã Hyuga é a família de Hinata. Não posso simplesmente ignorar isso. Tsunade ficou surpresa e seu rosto ficou solene. Este incidente também foi responsabilidade dela como Hokage. Mas ela ainda instruiu. Agora não é o momento certo para provocar disputas. Quando a guerra acabar e você se tornar Hokage, poderá fazer o que quiser. Tachibana ficou um pouco confuso. Quando eu disse que me tornaria Hokage depois da guerra? Tsunade riu. Qual é a graça de ser Hokage? Já estou cansada disso há 3 anos. Quando a guerra acabar, você se casará com Hinata e os outros e se tornará Hokage. Ela tomou essa decisão unilateralmente. Hinata corou. A ideia de se casar com Tachibana fez sentir uma vontade enorme de felicidade, o suficiente para quase desmaiar. Os 3 não ficaram muito mais tempo na Terra do Ferro. Seria um desafio formar uma força coesa em apenas 10 dias, independentemente da aldeia em que estivessem. Felizmente, com a técnica do deus voador do trovão de Tachibana, não demorou muito para que os 3 retornassem a Konoha. A primeira coisa que Tsunade fez ao retornar à vila foi convocar Jiraiya e repreendê-lo. O que houve com você? Só estive fora por 3 dias e Konoha foi invadida. Se eu ficasse fora por um mês, a vila estaria perdida? Diante da raiva de Tsunade, Jiraiya também ficou muito magoado. Eu estava treinando com Naruto. Voltei logo depois que Sasuke invadiu a vila e matou os 2 conselheiros. Então por que você não o capturou? Tsunade ficou irritada. Um Sannin lendário e um Jounin de elite, e você o deixou escapar assim? Jiraiya suspirou. Tsunade, você não pode mais olhar para o Uchiha Sasuke do jeito que costumava. Ele despertou do Mangekyou Sharingan, e pode usar o Susanoo, a mesma técnica de Tachibana. Sua força está muito além do que costumava ser.
Shizune interrompeu. Tsunade-sama, se não fosse pelo mestre Jiraiya, até Sakura poderia ter sido morta por Sasuke. Ao ouvir as palavras de Shizune, Tachibana ficou interessado. Por que Sakura está envolvida nisso? Shizune explicou desamparada. Sasuke estava prestes a fugir depois de matar os dois conselheiros, mas foi visto por Sakura, que passava por ali. Ela correu para detê-lo. Ela ainda o via como seu antigo companheiro de equipe, mas Sasuke atacou diretamente com a intenção de eliminar Sakura que estava em seu caminho. Felizmente Jiraiya-sama invocou um sapo e a resgatou. Tsunade sentiu dor de cabeça e acenou com as mãos. Esqueça, vamos seguir em frente. Shizune, mobilize imediatamente as pessoas para se prepararem para as forças aliadas Shinobi. Jiraiya, tem uma missão secreta para você. Leve Naruto para a Ilha da Tartaruga em Komogakure. A quarta grande guerra ninja está prestes a começar, e seu trabalho é garantir que Naruto não caia nas mãos do inimigo. Jiraiya hesitou. Tsunade, Naruto está forte agora e em breve será capaz de dominar o modo de chakra da Nove Caudas. Esta é uma decisão conjunta das 5 aldeias ocultas e não pode ser alterada pela vontade pessoal. Tsunade o interrompeu sem hesitar, e Jiraiya não teve escolha a não ser obedecer. Na costa da Terra do Gelo, em um lugar perigoso chamado Cemitério da Montanha, raramente visitado por pessoas, Obito chegou depois de declarar guerra na cúpula dos 5 Kages. Aqui um exército de 100.000 Zetsu brancos o aguardava, fornecido por Zetsu negros. Como estão os preparativos de Orochimaru? Perguntou Obito. Após concluir o acordo, Obito mostrou sua força a Orochimaru. Com 100.000 Zetsu brancos, cada um equivalente a um Chunin, e a próxima estátua Gedo para trabalhar com a reencarnação do mundo impuro, sua confiança estava no auge. Orochimaru-sama não pôde vir devido a outros assuntos. Eu sou o responsável por tudo antes da guerra, disse Kabuto Yakushi, emergindo lentamente da selva com um pequeno sorriso. Obito ficou descontente. Só você, Kabuto Yakushi? Kabuto formou alguns selos de mão, e um grande caixão emergiu do chão. Orochimaru-sama me deu algum controle sobre a reencarnação do mundo impuro, o suficiente para as primeiras batalhas. Se encontrarmos um inimigo difícil, ele mesmo lidará com isso. Obito bufou friamente, aceitando relutantemente a declaração de Kabuto, e revelou seu plano. A força principal enfrentaria os 5 principais países enquanto ele capturava Naruto secretamente. Kabuto era essencial para esse plano. Zetsu preto e branco emergiram lentamente do chão, trazendo as últimas notícias. Sasuke não destruiu Konoha como você ordenou. Ele apenas matou Koharu Tatani e Omura Mitokado e escapou. Obito franziu a testa levemente e depois deu de ombros. Não importa. Contanto que ele consiga atrair um pouco da atenção de Konoha, é melhor que Kami Tachibana lide com ele pessoalmente. Ele sabia muito bem que Sasuke e ele não eram a mesma coisa. Entretanto, enquanto Sasuke aceitasse a verdade do que disse, ele odiaria Konoha profundamente. Os dois estavam apenas se usando. Depois que Kabuto saiu, Zetsu Negro olhou na direção em que havia ido com a voz confusa. O que Orochimaru está aprontando? Por que ele não mostra o rosto? A voz de Obito era baixa com um tom de preocupação. Suspeito que ele tenha completado o selo do chakra das bestas com cauda e provavelmente já esteja tentando se tornar um Jinchuriki. Zetsu Negro percebeu de repente, seu rosto ansioso. 1/4 do chakra da estátua de Gedo mais o chakra da besta com cauda. Se Orochimaru tivesse sucesso, ele poderia ser chamado de pseudo-Jinchuriki do 10 caudas. Capítulo 207. A guerra nunca foi uma brincadeira de criança. Após o retorno de Tsunade, Konoha entrou em estado de emergência. Liderados por Shikaku Nara, um grupo de Jounin de elite estava ocupado com logística, programação de pessoal e configuração de equipe. A carga de trabalho era enorme para todos. Nem mesmo Tachibana foi poupado. Embora ele normalmente não se preocupe com muita coisa, ele ainda ocupa os cargos de capitão do corpo Anbu e chefe médico. Nessa época, muitas decisões tiveram que ser tomadas por ele. Olhando para a densa lista de funcionários em sua mão, Tachibana sentiu uma dor de cabeça chegando. A Anbu se reportará temporariamente a Shikaku-san de acordo com sua força e experiência, ele providenciará bem para você. Quanto ao departamento médico, deixe 2 membros seniores para manter o funcionamento normal do hospital. Todos os outros se reportarão à Aliança Ninja comigo. A maioria dos ninjas médicos eram muito fracos em combate, então era melhor levá-los para o quartel-general das Forças Aliadas para proteção. O grupo de ninjas médicos, usando máscaras faciais e chapéus brancos, trocou olhares. No final, eles seguiram as instruções de Tachibana. Do lado de Naruto, a situação real ainda era desconhecida. Tsunade usou a missão apenas como pretexto, acrescentando a palavra segredo, o que imediatamente deixou Naruto muito animado para questioná-la. Antes de partir para a missão secreta, Tachibana também reservou um tempo para se encontrar com Naruto. Ouvi de Jiraiya que você já consegue usar o modo de chakra da 9 caudas. Isso é impressionante. Naruto coçou a cabeça, envergonhado. Kurama me aprovou parcialmente, mas ainda não atingimos a sincronia perfeita. Enquanto falava, Naruto ativou o chakra da Kyuubi para mostrar a Tachibana. O manto dourado de chakra apareceu, com estranhas runas pretas na clavícula e no abdômen. Tachibana assentiu. Nada mal, mas este é apenas o modo de chakra preliminar da 9 caudas. Neste estado, seu próprio chakra ainda está sendo corroído pela 9 caudas.
Trabalhe duro e até o nosso próximo encontro, tente se tornar um Jinchuriki perfeito. Havia uma cachoeira na Ilha da Tartaruga, como o quarto Raikage havia mencionado antes, que revelava o lado sombrio do coração. Tachibana sabia da existência dela por causa da obra. É muito útil para se comunicar com a besta com cauda. E funcionaria bem para Naruto. Tachibana também informou Jiraiya sobre isso, sabendo que ele tomaria as medidas apropriadas. Eu vou, Naruto disse firmemente. Quando eu voltar, definitivamente derrotarei aquele homem mascarado e trarei Sasuke de volta da organização Akatsuki. 2 dias atrás, quando Sasuke estava em Konoha, ele ainda estava treinando. Quando Naruto descobriu, Sasuke já havia desaparecido. Naruto ainda estava irritado com isso. Tachibana balançou a cabeça ao ouvir isso. Ele não tem jeito. Finalmente Tachibana olhou para o estômago de Naruto. Kurama, eu sei que você pode me ouvir. Assim que você e Naruto se sincronizarem, ajude-o a entrar no modo sábio. Dentro do estômago de Naruto, Kurama fez beicinho e continuou com os olhos fechados como se não tivesse ouvido nada. Naruto partiu, acompanhado pelo guia do Shinobi da Nuvem, além de Jiraiya e Konan. 2 dias depois, o exército de Konoha foi reunido e partiu em direção à Vila Shinobi da Nuvem. Tachibana levou Hinata e os outros junto com a equipe médica, responsável por garantir a segurança deles. Após 5 dias de caminhada por montanhas e rios, o grupo finalmente chegou à residência que a Vila Shinobi das Nuvens providenciou para eles. No quartel-general de combate, Tsunade, como comandante-chefe, sentava-se à cabeceira da mesa, com os outros 4 Kages e Mifune de cada lado. Este é o estrategista mais forte da nossa vila, Nara Shikaku. Todos os planos de batalha ficarão em suas mãos, Tsunade apresentou Shikaku a todos. Nenhum dos Kages se opôs. O clã Nara era conhecido entre as grandes potências desde o período Sengoku. Shikaku entregou uma pilha de papéis para cada um deles. Vamos discutir primeiro os arranjos para a Aliança Mundial Ninja. Primeiro, não dividir as equipes de combate de acordo com suas respectivas aldeias escondidas, mas sim pelo estilo de combate de cada pessoa. Essa abordagem aumentará muito a força especializada de cada equipe, mas também apresenta riscos significativos. As 5 grandes vilas ninja têm queixas de longa data. Espero que você controle as pessoas da sua vila para que nossa estratégia funcione bem. O quarto Raikage concordou. Sem problemas. Posso garantir que os Shinobi das Nuvens obedecerão. Gaara e os outros também concordaram com a cabeça. Shikaku deu um suspiro de alívio e continuou com seus planos. A primeira unidade é composta por ninjas que se destacam no combate de médio alcance. A força principal é formada por ninjas proficientes em armas e armas ocultas, e o líder é Daruide Komogakure. A segunda unidade é composta por ninjas especializados em combate corpo a corpo. A força principal inclui mestres de taijutsu, como o clã Hyuga, e o líder é Kitsushi de Iwagakure. A terceira unidade é uma unidade de apoio de curto e médio alcance. Os ninjas desta equipe possuem força física e velocidade. O líder é Kakashi, de Konogakakure. A quarta unidade, a unidade de apoio de longo alcance, é a principal responsável pela coordenação estreita com a unidade de inteligência e pelo apoio às batalhas na linha de frente. O capitão é Gaara, de Tsunagakure. Gaara também é o comandante-chefe de todas as divisões de combate, pois ele também é um Kage. A quinta unidade é uma unidade de combate especial que utiliza ninjutsu e métodos de ataque únicos. Esta unidade inclui principalmente ninjas com técnicas secretas ou Kekkei especiais. O capitão é Mifune, do País do Ferro. Depois de ouvir seus arranjos, Onoki expressou sua apreciação. Elaborar um plano tão detalhado em apenas alguns dias é realmente impressionante. Como esperado do líder do clã Nara. Ao mesmo tempo, ele sentiu uma pontada de arrependimento. Se ele soubesse que Konoha tinha tal talento no passado, ele teria usado todos os meios para enviar alguém para assassinar Shikaku, em vez de ficar sentado ali elogiando-o. A organização Akatsuki pode ser uma ameaça ao mundo ninja, mas também é a primeira vez que as aldeias se unem dessa forma. No entanto, esse pensamento foi apenas passageiro. Onoki descobriu que essa cooperação entre as aldeias era surpreendentemente boa. É muita gentileza sua. É apenas uma estimativa aproximada. O tempo era muito curto e as informações, muito limitadas, para elaborar um plano mais abrangente. Shikaku era humilde no início, depois sutilmente orgulhoso. Em seguida vieram os preparativos para várias unidades pequenas, como as tropas surpresa de Kankurou. Eu cuidarei dos assuntos médicos. Vou garantir que todos aqui retornem vivos, Tachibana falou de repente, pedindo para ser o capitão da unidade médica. Esta pode ser sua última chance de reunir um grande número de atributos em curto prazo. Claro que ele não deixaria passar. Shikaku assentiu, pensando o mesmo. Tachibana não era apenas muito poderoso em ninjutsu médico, mas também podia proteger os ninjas médicos mais vulneráveis com sua própria força. Entretanto, os outros Kages tinham expressões estranhas. Um lutador tão forte, reduzido a um ninja médico? Que desperdício! Capítulo 208. O acampamento ninja aliado estava fervilhando de atividade, parecendo um mercado animado. Ninjas de todas as vilas se aglomeraram no departamento de logística, cada um recebendo seus protetores de testa, kunai, shuriken e outros suprimentos de combate. Uma vez equipados, eles se dirigiram aos pontos de reunião designados por Shikaku Nara. No ponto de encontro do segundo time, Neji Hyuga ficou diante de Hinata com uma expressão preocupada e sua voz cheia de urgência.
Hinata-sama, por que você está participando de uma batalha tão perigosa? Se alguma coisa acontecer com você, Tachibana-san ficará furioso. Hinata sorriu gentilmente. Ela entendia a preocupação da prima. Neji, eu também sou um membro de Konoha, então é natural que eu participe dessa batalha. Mas ela era firme, pois queria ser uma mulher poderosa que pudesse se destacar ao lado de seu amante. Neji ainda parecia preocupado, no entanto. Mas com seu ninjutsu médico, você poderia se juntar ao corpo médico. Não há necessidade de estar em uma linha de frente tão perigosa. Ele sabia de suas habilidades médicas e, por isso, achava que ela poderia estar na guerra e, ao mesmo tempo, permanecer segura. Hinata sorriu, mas não disse nada. Neji ficou em silêncio, percebendo que nada que ele dissesse poderia fazê-la mudar de ideia. Tachibana expressou preocupações semelhantes. Ele até queria enviar Hinata e os outros para a Terra da Neve para se juntarem a Koyuki e trazê-los de volta após a batalha. No entanto, Hinata estava determinada a provar sua força. Depois de 3 anos estudando com Tsunade e aprendendo com Tachibana, ela não era mais a garota fraca que já foi. Vendo isso, Neji só pôde resolver proteger Hinata, mesmo que isso custasse sua própria vida. Tachibana lhe dera o presente da liberdade, e Neji alegremente daria sua vida por seu benfeitor. Naquele momento, Kurotsushi de Wagakure se aproximou de Hinata com curiosidade. Você é namorada do Tachibana? Hinata assentiu timidamente e embora confusa. Ela reconheceu Kurotsushi como guarda-costas do Tsuchikage. Vendo a resposta de Hinata, Kurotsushi ficou animado e perguntou ansiosamente. Você pode me contar sobre as façanhas dele? Ouvi muitos rumores sobre Tachibana em Wagakure, mas tenho certeza de que você o conhece melhor do que ninguém. Para espanto de Neji, as duas garotas rapidamente se envolveram na conversa, com Kurotsushi fazendo perguntas e Hinata respondendo. Enquanto isso, no quarto ponto de reunião de tropas, Shikamaru estava no meio da multidão, com as mãos atrás da cabeça, suspirando. Depois desta batalha, não sei quantas pessoas sobreviverão. Ele olhou ao redor para os rostos familiares e desconhecidos, sabendo que havia uma possibilidade de que muitos deles não sobrevivessem à guerra. Shoji, Ino, certifiquem-se de se protegerem. Shoji assentiu solenemente, mas antes que ele pudesse responder, Temari se aproximou de Ino e passou um braço em volta dos ombros dela. Não se preocupe, Shikamaru, eu protegerei Ino. Ino fez beicinho, envergonhada. Quem precisa da sua proteção? Eu sou forte o suficiente sozinha. Temari riu baixinho. Essa é uma tarefa que Tachibana me deu. Apenas aceite. Aos olhos dele, eu sou mais forte. Ino ficou furiosa de frustração, desejando poder confrontar Tachibana ali mesmo. Parecia que havia pouco espaço para duas personalidades fortes no mesmo espaço. À medida que as formações dos 5 exércitos aumentavam, seus números se tornavam quase incontáveis. A Aliança Ninja reuniu 80.000 shinobi, não apenas das 5 grandes aldeias ocultas e da Terra do Ferro, mas também de países aliados menores. Todos entenderam que se o homem mascarado tivesse sucesso em seus planos, todos enfrentariam a destruição. Dentro do quartel-general do comando, o clima era tenso. Tachibana, Okage, exige uma explicação sobre o porquê de Yujito ter aparecido no time de Konoha. O quarto Raikage ficou chocado quando um shinobi da nuvem relatou ter encontrado Yujito no acampamento de Konoha e imediatamente enviou alguém para investigar. Eles acreditavam que Yujito estava morta, mas ela apareceu viva diante deles. A suspeita do Raikage foi compartilhada por Onoki e Terumimei. Konoha poderia ter alguma conexão com a Akatsuki? Tachibana permaneceu imperturbável. Quando Yujito deveria retornar a Kumo, eu lancei um feitiço de invocação nela. Quanto a como ela sobreviveu, Gaara pode atestar que eu tenho uma maneira de salvar os Jinchurikis que tiveram suas bestas com cauda extraídas. Gaara se levantou e confirmou. A técnica de cura de Tachibana é realmente milagrosa. Ela pode restaurar a vitalidade de um Jinchuriki. Foi assim que eu sobrevivi. O quarto Raikage respirou fundo. Então por que Konoha não devolveu Yujito para os shinobis de como depois que ela foi salva? Tachibana deu de ombros e apontou para os outros Kages. Vocês todos suspeitam que Konoha tenha ligações com a Akatsuki até hoje. Imaginem o que teriam pensado naquele momento se tivéssemos alegado ter resgatado Yujito. Os 3 Kage ficaram em silêncio, reconhecendo a verdade nas palavras de Tachibana. Se Konoha tivesse alegado ter salvado Yujito naquele momento, o temperamento do Raikage teria levado a acreditar que tudo era uma conspiração de Konoha. Onoki interveio para acalmar as coisas. Como Konoha não tentou esconder a sobrevivência de Yujito, isso mostra que não tinham mais intenções. Vamos esperar o fim da guerra para discutir qualquer outra coisa. Terumimei concordou. Fomos precipitados em nossas acusações. Por favor, não se importem Okage e Tachibana. Tsunade sorriu levemente e não disse nada, seu olhar focado no vasto exército de shinobi abaixo. Gaara, é hora de você e os outros capitães se dirigirem às tropas. Gaara sentiu e junto com os outros capitães e Tachibana subiu na plataforma alta. A multidão abaixo explodiu de excitação. Depois que a tensão entre os Kage foi resolvida, Gaara fez um discurso poderoso que temporariamente acalmou a animosidade entre os ninjas aliados. Parecia que ele havia aprendido muito com Naruto. Depois de apresentar todos os subcomandantes, as tropas partiram de acordo com os planos de Shikaku. Os ninjas da percepção e as equipes de inteligência já haviam determinado a localização geral das forças de Obito. À medida que as 5 principais unidades de combate avançavam, Tachibana também montou acampamento nas proximidades.
Uma equipe especial de resgate levaria os feridos de volta ao acampamento para tratamento imediato. À medida que a linha de frente avançava, o acampamento médico seria realocado conforme necessário. Depois de garantir que tudo estava em ordem, Tachibana se teletransportou de volta para Konoha, usando sua técnica do deus voador do trovão para retornar rapidamente ao monumento memorial. Capítulo 209. Konoha. Com 20.000 ninjas enviados para a Terra do Trovão, a vila agora parecia deserta. Tachibana não apareceu diante dos outros. Em vez disso, ele foi diretamente para o monumento memorial sem dizer uma palavra, ainda segurando sua espada Kaminari. No local, Kizami estava lá. Foi por isso que ele retornou. Desculpe, Tachibana-san, por fazer você esperar. Ele se desculpou, com a voz hesitante. Tachibana o chamou há algum tempo, mas ele simplesmente apareceu. Foi por isso que Tachibana retornou apressadamente. Ele tinha um certo plano para Kizami. Tachibana não virou a cabeça, seu olhar ainda fixo nos nomes gravados na placa de pedra. Kizami não se importou com a falta de resposta e caminhou até ele, também olhando para o monumento. Esta é a placa de condolências das lendas de Konoha? É impressionante ser a primeira vila oculta traz vantagens que as outras não têm, comentou Kizami, com uma expressão tingida de tristeza. Em Kirigakure, ninjas caídos eram frequentemente lembrados com pouco mais do que um bufo de desprezo de seus superiores. A pensão era escassa e o reconhecimento era raro. Konoha, pelo menos, ofereceu aos seus heróis caídos uma aparência de respeito, proporcionando conforto àqueles que seguiram seus passos e motivando-os a dar tudo de si pela vila. Tachibana riu baixinho. Quando se trata de lavagem cerebral, nossa vila é a melhor. Seus olhos se demoraram em um nome, e ele o apontou para Kizami. Might Dai. Esse nome lhe parece familiar? Pode ser Dai. Kizami murmurou, seu rosto mudando ao se lembrar do significado do nome. Vendo a reação de Kizami, Tachibana sorriu. Isso mesmo, o homem que sozinho derrotou a maioria dos 7 espadachins ninja da névoa. Kizami permaneceu em silêncio, percebendo que o estilo de conversa de Tachibana era ao mesmo tempo direto e um tanto chocante. Que missão você tem para mim desta vez? Kizami sabiamente mudou de assunto para evitar mais desconforto. Tachibana não prolongou a provocação e foi direto ao assunto. Obito lhe deu ordens, certo? Quais foram elas? E você sabe onde Sasuke está? Ele me encarregou de coletar informações sobre o Jinchuriki da 9 Caudas e capturá-lo se a oportunidade surgisse. Sasuke recebeu as mesmas ordens. Quanto ao paradeiro atual de Sasuke, não tenho certeza, respondeu Kizami. Tachibana não ficou surpreso com a resposta. Ele abriu a palma da mão e passou os dedos sobre 2 nomes na placa memorial. A quinta Mizukage Terumime está atualmente vagando pelo mundo ninja com alguns ninjas e daímios de vários países para evitar ser capturada por Obito e usada contra a coalizão ninja, explicou Tachibana. No entanto, acredito que isso representa uma oportunidade. A voz de Tachibana era calma, mas carregava um tom assustador. Kizami, você não acha que no mundo ninja não deveria haver tanta gente inútil com tanto poder? Eles comem e esperam morrer, mas têm muita influência. Este mundo não precisa deles. Kizami ficou momentaneamente atordoado pela franqueza de Tachibana. A ideia era radical, mesmo no mundo brutal dos ninjas. Tradicionalmente, os ninjas serviam aos daímios, que controlavam a riqueza e a justiça de suas terras. Mas Tachibana estava sugerindo algo completamente diferente. Após o choque inicial, o rosto de Kizami se iluminou com um sorriso animado. Entendo o que você quer dizer, Tachibana-san. Civis não merecem tanto poder, especialmente quando há alguém como você, que pode governar este mundo. Tachibana lançou-lhe um olhar de soslaio. Parece que você ficou bom em puxar saco. Estou falando do coração, respondeu Kizami sinceramente. Tachibana estava começando a apreciar a perspectiva única de Kizami. Certo, aqui está o roteiro para os movimentos da Mizukage. Vocês não precisam agir agora. Quando a situação na linha de frente piorar, ela será forçada a se mover. Tachibana acenou com a mão, sinalizando para Kizami ir embora. Kizami partiu obedientemente com o coração acelerado de expectativa pela tarefa que tinha pela frente. A ideia de replicar o feito lendário de Senju Hashirama de abalar as 4 nações sozinho o encheu de zelo. Agora, Kizami seria o único a eliminar todos os daímios. Tachibana permaneceu no monumento, seus dedos traçando os nomes na pedra. Não me culpe, ele murmurou. Enquanto Tachibana orquestrava seus planos, a Aliança Ninja encontrou o inimigo na linha de frente, finalmente entendendo o que o homem mascarado quis dizer com um inimigo que você nunca imaginou. Estrondo. De volta à sala de comando de combate, a situação era terrível. Tanto Raikage quanto Tsunade bateram os punhos na mesa, quebrando o ar de frustração. Orochimaru, você profanou as almas dos mortos novamente. Tsunade ferveu, percebendo que Orochimaru havia se aliado ao homem mascarado. As linhas de frente relataram que a primeira unidade de Darui e a terceira unidade de Kakashi encontraram antigos companheiros, parentes e veteranos trazidos de volta pela técnica de reencarnação do mundo impuro. Para a maioria dos shinobi aliados, esse foi o primeiro encontro com um inimigo tão aterrorizante e aparentemente invencível. Okage-sama, agora não é hora para a raiva. Precisamos ajustar nossa estratégia imediatamente. Shikakunara insistiu, com o rosto sério. Os planos originais se tornaram irrelevantes. A prioridade agora era lidar com os ninjas reanimados. Tsunade acenou com a mão em frustração. Pense bem e peça para Inoishi repassar a informação para as linhas de frente.
Ela ficou furiosa porque Orochimaru ficou do lado do inimigo, sentindo-se envergonhada na presença do Raikage e do Tsuchikage. Shikaku se moveu rapidamente para o lado de Inoishi, colocando uma mão no dispositivo em sua testa. Gaara-sama, por favor, lidere a 4ª unidade para apoiar a 3ª unidade. Mifune liderará a 5ª unidade até a 1ª, e a 2ª unidade deverá se mover para reforçar a 1ª unidade também. Devemos defender a linha costeira mais crítica. Todos os ninjas capazes de executar técnicas de selamento devem formar equipes e garantir que estejam adequadamente protegidos. Shikaku entendeu que contra a reencarnação do mundo impuro, os ninjas do selamento eram vitais. A outra tarefa crítica era localizar o conjurador que controlava o exército reanimado. Tsunade-sama, devemos enviar a equipe de inteligência imediatamente. Quanto mais cedo encontrarmos Orochimaru, menos dano sofreremos, sugeriu Shikaku com uma expressão urgente. Tsunade não hesitou e ordenou que uma equipe especial de investigação liderada por Anko fosse enviada. Onoki, que havia permanecido em silêncio até então, observou Shikaku fazer todos os arranjos, mas sua expressão permaneceu preocupada. Você já tomou as providências necessárias, então por que ainda parece tão preocupado? Onoki perguntou, confuso. Shikaku balançou a cabeça, um sorriso amargo se formando em seus lábios. Você não percebeu? Entre todos os ninjas reanimados que encontramos, nenhum deles é um Kage do passado. Considerando o que Orochimaru fez durante sua invasão a Konoha 3 anos atrás, isso simplesmente não faz sentido. Tsunade, Onoki e Ai trocaram olhares preocupados. As implicações eram realmente preocupantes. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.